Pessoal, tudo bem? Bom, nessa oitava aula a gente vai falar sobre o conceito de função afim. Posteriormente vou falar sobre função polinomial e vou dar algumas aplicações, tá? Então nesta aula a gente vai falar definição de função afim, domínio, imagem, o comportamento da função e o gráfico da função. Toda função afim, que você vai ver com a função afim ou linear é a mesma coisa, tá? Só um nome que muda. Ela admite inversa, tá? Então eu vou obter também a inversa da função afim. Vou fazer a aplicação da função afim, encortando raízes, por exemplo. Vou olhar a verificação gráfica e vou falar também sobre a função polinomial geral. Por caso da função polinomial geral, eu vou dar apenas a cara, né? Como é que é a forma. Vou mostrar o gráfico que a gente vai fazer no software gráfico, mas não vou explorar muito, porque a função polinomial geral ela é muito complicada de ser analisada, tá? Mas eu vou mostrar o que é, como a gente pode fazer o gráfico, tá? E alguns exemplos. Bom, o que é uma função afim ou função linear? A gente já viu esse tipo de estrutura aqui. Uma função afim ou linear é uma função escrita desta forma aqui, ó. Fx igual a x mais b, onde a e b são números, tá? São constantes. O a ele ganha um nome, ele é chamado de coeficiente angular, tá certo? O que o coeficiente angular faz? Ele dá a inclinação da reta, porque o gráfico desta função aqui vai ser uma reta. Então o A está associado à inclinação da reta. Quando o A é positivo, a reta está para cima, assim, ó. Quando o A é negativo, a reta está para baixo, assim. Então isso influi no comportamento da função. Se o A for positivo, a função é crescente. Se o A for negativo, a função é decrescente. O B é o coeficiente linear. O coeficiente linear indica o ponto em que a reta bate no eixo y, tá? Eu vou mostrar no gráfico aí, a gente vai poder olhar esse comportamento. Uma coisa legal que a gente tem aí para a função do primeiro grau ou função afim é que toda função do primeiro grau ou função afim admite raiz. O que é a raiz? A raiz é o ponto que ela corta o eixo x, tá? Ou seja, quando o y é igual a zero. Bom, para uma função, escrever ela f de x ou y igual a f de x é a mesma coisa, tá? Porque o f de x, ele representa um valor no eixo y. Então a gente às vezes escreve f de x, às vezes escreve y, de modo deliberado. Por quê? Porque é a mesma coisa, tá? Então y igual a f de x é a mesma coisa. Então, imagine que eu tenho essa expressão aqui e eu quero encontrar a raiz. O que é encontrar a raiz? É igualar a expressão a zero. Então, vou pegar o ax mais b igual a zero. Para o caso genérico, a raiz é a solução desta equação aqui. Ou seja, passo o b para o lado direito, passo o a dividindo. Então, a raiz vai ficar igual a b menos a. Então, para qualquer que seja a minha expressão do primeiro grau, a raiz tem sempre a mesma cara. Vai ser menos b sobre a. Então, para fazer o gráfico da função é muito fácil agora, tá? Muito tranquilo de fazer o gráfico. O gráfico vai ser uma reta e a gente vai precisar só de 2 pontos para a gente indicar essa reta. Quais pontos a gente pode pegar? A gente pode pegar o ponto em que a função cruza o eixo x, que são as raízes, e o ponto em que ela cruza o eixo y, que é o coeficiente linear. Então a gente pega este ponto aqui e este. Então isso aqui é onde cruza o eixo y e aqui é onde cruza o eixo x. Tá bem? Vou fazer o desenho aqui para vocês verem. Tá? Vou colocar uma página. Bom, já está feito o desenho aqui, ó. Então aqui tem o gráfico. Então quando o A é positivo, A maior do que zero. Tá bem? Isso é um exemplo, tá? Obviamente não precisa ser assim, mas isso é um exemplo. Nesse caso aqui o B é positivo também, ó. Se ela passasse aqui embaixo, o B seria negativo. Então, aonde que eu marquei os pontos? Ó, eu marquei o ponto B, onde ela cruza o eixo y, e marquei a raiz menos b sobre a. Tá certo? Olha que legal. A expressão, a carinha da função ficou desse jeito aqui.
Então, nesse caso aqui, o A é positivo, ela é crescente. Agora, vamos pegar um caso em que o A é negativo, tá? Então, se o A é negativo, aqui também um B é positivo, ó. Aonde que ele está cruzando? Ela cruza sempre no ponto B e na raiz menos B sobre A, tá? Então, neste caso, ela é decrescente. Bom, e qual é o domínio, né, da função? A gente já sabe fazer o gráfico da função. Qual é o domínio da função do primeiro grau? A função do primeiro grau, ou função afim, o domínio dela é o conjunto dos reais todos. Por quê? Porque não dá nenhum daqueles três problemas. Lembra dos três problemas para a gente definir o domínio da função? Quais são? Divisão por zero. Aqui não tem divisão. Raiz de número negativo. Aqui não tem raiz. Logaritmo de número menor ou igual a zero. Aqui não tem logaritmo. Então, se não tem nenhum desses três problemas, o domínio é o real todo. Essa função, ela é injetora. Na verdade, ela é sobrejetora e bijetora, portanto. Então, eu sempre consigo encontrar a inversa desta função. E como é que a gente encontra a inversa da função? Lembra? Então, eu pego a função original, que é esta aqui. Aí eu troco a posição de x por y. Então, daqui para cá, ó, no lugar do x eu coloco o y, no lugar do f de x eu coloco x. E resolvo para quem? Resolvo para y. Então, para resolver isso aqui para y, o que a gente faz? Ó, eu vou só trocar a posição das variáveis. Não fiz nada demais, só troquei a posição, não altero o sinal. Passo o b para lá, então x menos b, para lá eu falo para o lado direito, e o y vai ficar x menos b dividido por a. Então, esta aqui é a função inversa da minha expressão. Então, o valor do y que você encontra desta conta é a função inversa. Então, se a f de x é assim, a função inversa é x menos b dividido por a. Tá certo? Então, essa é a carinha da nossa função que a gente tem. Tá bem? Bom, vamos fazer um exemplo aí, né? Então, considere a seguinte função. Y igual a f de x igual a 2x. Tá? Então, neste caso, a gente pode olhar que o a é 2 e o b é 3. Então, a gente já pode tirar uma informação. Ela vai ser uma reta com inclinação positiva, ou seja, vai ser crescente. Tá bem? Bom, e para fazer o desenho, lembra? Para fazer o desenho, a gente marca o ponto 0,3, que é o ponto 3 no eixo y. E aí a gente encontra a raiz. O que é a raiz mesmo? É menos b sobre a, ou seja, menos 3 meios. Então, vamos ver o gráfico da função, ó. Este é o gráfico da função. A raiz, menos 3 meios, está aqui. Ela corta o eixo aqui, o eixo y. Então, o gráfico da função é assim, ó. Então, molezinha fazer o gráfico da função do primeiro grau. Vamos ver a segunda aí, a segunda função? Então, na segunda função, a gente tem g de y igual a menos 0,5 mais 4. Eu já sei que nesse caso vai ser para baixo. Tá? O a é negativo e vai passar no ponto b igual a 4. O que a gente tem que fazer aqui? A gente vai lá e encontra a raiz para marcar o outro ponto. Então, vai ficar menos b sobre a, b é 4, a é menos meio, ó, menos com menos vai dar mais. 4 dividido por meio dá 8, tá certo? Bom, então ela vai cruzar o ponto 0,4 e o ponto 8 e 0, que é na raiz. Então, a gente vai lá, marca, ó, o ponto 0,4 no eixo y e o ponto 8, 0 no eixo x. Você fala, professor, não está em escala. Não importa, tá? Aqui eu faço mais ou menos o desenho para representar a reta. E está bem representada esta reta aqui, tá? Então, aqui é a raiz, o ponto que ela corta o eixo y é este aqui, tá? Que é o coeficiente linear da expressão, tá bem?